Bom Bom dia, dia, pessoal. bom dia, amore. Bom Dormiu dia. bem? Graças ao bom Deus. Nesse lugar, quem é que não dorme, né? Nós Uma estamos, delícia. estamos eu e ela hoje aqui em Petrópolis, né? É, Desfrutando do friozinho de Petrópolis, muito bom, uma uma cidade delícia. maravilhosa, né? Nós já Verdade. moramos aqui alguns anos atrás Sim. e temos boas recordações aqui de Petrópolis, também recordações ruins, Ruins. porque quando chove demais aqui, ai meu Deus do céu, né? Nós morávamos no Nogueira e tivemos o dissabor de ver tudo cheio lá em Correias, né? Alagado, alagado Em mesmo. Correias, Ficar né? presa em ônibus, porque as ruas estavam alagadas, não tinha como sair do E lugar. coisa e tal, Esse né? tipo de coisa, né? Bom, nós estamos hoje aqui no programa, queremos falar um pouquinho sobre perdas e ao mesmo tempo falar um pouquinho sobre como sair de casa. Essa é a razão de a gente ter saído de casa. Estávamos um pouco cansados de ficar, vamos dizer assim, na mesmice, né? E no dia dos namorados, muita gente acabou desfrutando do dia dos namorados em casa. É, Nós fomos tá? um Nós deles, somos né? deles. Nós fomos deles, né? É, E algumas pessoas, por conta do que anda ocorrendo, algumas situações que ocorreram em algumas famílias, ela, por exemplo, teve perda na família, né? O sobrinho Desi partiu por conta do Covid. é. Nós tivemos uma perda muito doída para nós também, que foi o baixista de nossa igreja. Nós falamos Lucas. assim doída porque quando, por exemplo, alguns anos atrás, eu e ela, hoje nós temos uns convidados inesperados aqui, sabe? Nós não Vocês não, convidamos, vocês não liguem se a gente ficar aqui, ó. é, Entendeu? nós não convidamos esses bichinhos aqui, que são as abelhas, não lhes convidamos para estar, vocês não são bem-vindos aqui, estão me atrapalhando. E voltando ao assunto, né, de perdas, né, é, é bem complicado às vezes quando você tem algumas perdas. Alguns anos atrás, quando eu e ela fomos para Goiás, nós mudamos para o estado de Goiás e era uma coisa boa para nós, não é? Era uma coisa boa para nós. É, Mas, infelizmente, para meus pais, era de certo modo ruim, porque nós íamos ficar longe deles. E naquela despedida de viagem, papai chorou, porque nós estávamos indo para longe e com certa dificuldade ele ia nos ver. Agora você imagina quando uma pessoa vai para longe e você não vai ter mais contato com aquela pessoa durante muito tempo, possivelmente. Então é uma despedida um pouco dolorida. Assim aconteceu com o nosso jovem Lucas, nosso baixista da comunidade. Ele se despediu da gente por um tempo, não sei quanto tempo levará até Jesus voltar, mas estamos sentindo essa perda, né? muito. E a gente gostaria de falar com você hoje, nesse sentido, sobre essas perdas. Primeiro, dar uma dica para as pessoas com relação a esse momento que elas precisam sair de casa. É, Tem que porque sair, né? tem que sair, né? Não adianta. Se você ficar preso dentro de casa o tempo todo, se já houve essa oportunidade, você tem que encarar o mundo lá fora. Não Uhum, adianta você se prender, você dizer, não, não saio. Não vou sair do meu canto, porque uhum, senão eu não vou, eu vou acabar adquirindo os males, né? Não adianta, gente. Se você não encarar, isso vai causar prejuízos ainda maiores à uhum, sua mente, uhum, né? Vai te causar ainda prejuízos ainda uhum, piores uhum. no futuro para você. Você nem vai perceber. Você nem vai perceber, porque a coisa vem chegando devagar, devagar, né? Ao ponto de você abrir o seu portão, você se sentir mal. Então, se isso começar a acontecer, enfrente, viu? É, Tente enfrentar, porque você tá? poderá, diante de algumas perdas,
próximas a você. E essa é a razão do porquê de alguns repórteres, como Alexandre Garcia, o pessoal da Jovem Pan. Se você acompanha o Alexandre Garcia, ele é um repórter que faz um trabalho muito lindo no YouTube. De manhã e de noite ele tem uma crônica dele. Também o pessoal da Jovem Pan, porque o pessoal da Jovem Pan tem falado muito sobre os canais de televisão que parecem mais cemitérios, né? Só fala de coisa ruim. É verdade. E nós estamos precisando um pouco falar de coisas boas. Mas Demais. se você, por exemplo, anda muito preso a determinado canal de televisão ou determinadas notícias muito ruins e, por conseguinte, vendo muitas notícias ruins que acontecem na sua vizinhança, isso pode gerar um impacto na pessoa, né? Muito sério. Uma certa angústia de sair de casa, um certo temor de ir na esquina. E nós precisamos enfrentar o medo. Com certeza. Se você não, é aquilo que eu falei. Se você não conseguir sair agora, você não vai conseguir sair mais. Pode ter certeza, você não vai conseguir sair mais. Porque o seu cérebro, ele vai dizer para você que é melhor você ficar dentro de casa. Não deixa de, amorzinho, de olhar ali para a câmera, né? Estou olhando, meu Pra amor. câmera. Tá olhando? Estou olhando para lá. Então dá um beijinho. Então. Eu estou olhando para lá. Apesar de que alguém já disse que sem óculos eu fico sem olho. Ela está sem óculos, e eu também, porque o efeito do sol escurece o óculos da gente e nós não trouxemos óculos sem escurecimento do sol. E aí, para a gente não ficar usando óculos escuro com vocês, preferimos tirar o óculos, né? Mas continua que você estava falando que a pessoa tem que sair agora, né? Tem que sair agora, porque agora, depois do impacto, né, que ficou no seu cérebro, quando vem a notícia, pode sair, você corre. Corre, sai fora. Porque senão, se você disser, não vou poder sair. Fica um bloqueio, né? Aí esse bloqueio vem no seu cérebro e depois você não consegue mais sair. Entendeu? Não consegue. É algo que você mesmo colocou lá na sua mente. E automaticamente isso começa a enrijecer. E quando isso enrijece, aí você não consegue mais botar o pé fora do seu portão. Tá? Deixa eu aproveitar numa coisa importante, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Freud, quando escreveu sobre a ansiedade, nós, em português, traduzimos ansiedade. Sim. Mas em alemão, Freud quis dizer, na verdade, angústia. Nós utilizamos ansiedade porque é uma palavra um pouquinho mais leve no seu ouvido. Mas, na verdade, não é ansiedade que as pessoas têm, elas têm uma angústia. E essa angústia, quando ela é aumentada, ela poderá se transformar numa síndrome, né? Uma síndrome do medo, né? Uma síndrome muito séria, né? Enquanto ela é apenas uma angústia, você pode tratar, e o melhor modo de fazer é enfrentar. Né? É quando a gente é garoto e a gente tem medo do escuro. Exatamente. Que a gente tem medo de dormir no escuro, então os pais da gente treinam a gente fazendo o quê? Eles apagam as luzes e ficam conosco. Aí o medo, que gera angústia, faz com que a gente comece a ver o travesseiro no formato de alguém em pé. É muito interessante. A nossa mente, ela é muito estranha, gente. Você vê coisas, não tem jeito, né? Isso é do próprio ser humano. A coisa é você trabalhar para que isso não se torne uma síndrome, não se torne algo que vai te paralisar. Né? E que aí você não consegue mais dormir no escuro, você não consegue... Nós tínhamos uma
uma intercessora nossa, que foi curada até no próprio Radical, Uhum. porque ela não conseguia dormir de luz apagada. Sério? Não Uhum. conseguia, em hipótese alguma, casada. Tinha que dormir de luz acesa. Entendeu? Deixa eu perguntar, ela tinha que dormir com a luz acesa ou alguma coisa Não, acesa? acesa. É mesmo, Ela tinha que é? dormir no claro, senão ela não conseguia dormir. Né? Desculpe, amor, perdão. Você veja que isso já se transformou numa síndrome. As pessoas não Exatamente. podem, não sabem admitir isso. Mas o trabalho da gente é o termo que se usa. Era uma síndrome que ela tinha, né? Exatamente. Uhum, Então, como ela teve que dormir no escuro, ela percebeu, o cérebro dela começou a trabalhar aquele momento em que ela não podia estar no claro, em hipótese alguma, né? Que existiam outros ao seu redor que dormia de luz apagada, então ela trabalhou ali o seu cérebro, né? Olha que é muito tempo, muitos uhum. anos. Então houve realmente uma cura, uma transformação da sua mente, tá? E hoje ela dorme de luz apagada. Muito interessante que você falou, foi o que ela começou colocando, que você precisa enfrentar o medo. É o que nós chamamos de confrontação. Exatamente. Aquela circunstância que ela dormiu no escuro foi uma espécie de confrontação, onde Uhum. ela, graças a Deus, ela raciocinou, peraí, Super. tem tanta gente à minha volta dormindo no escuro, por que, que Exatamente. eu não consigo? Ela Exatamente isso. trabalhou a mente dela, enfrentou o medo e E venceu a hoje, e síndrome. hoje ela pode dormir no escuro, No sem escuro, problema né? nenhum. É a mesma coisa. Gente, eu sei que de repente, mas cada um tem o seu modo de ver, né? É, uhum, Correto. Mas, gente, o início tudo todo é igual. Tá? Quando você começa a aceitar uma situação em que vai te paralisar um dia, você tem que enfrentar uhum, isto, correto? Nós vemos hoje, com essa pandemia, muita gente com o seu cérebro atrofiado. uhum. Aí, quando ele atrofia, sim, se torna a síndrome. É. Né? Quero aproveitar e colocar para você o seguinte, né? Aos membros da CBI que perceberem que estão com problemas nesse sentido, não deixe de marcar uma consulta comigo e com ela. Nós Uhum. atenderemos aos membros da CBI gratuitamente, Claro, claro. São nossas óbvio, ovelhas, nós não vamos cobrar consulta de vocês, porque vocês já mantêm o ministério da gente para nós cuidarmos de vocês. claro. Então, marcando uma consulta, nós teremos o maior prazer de trabalhar você no consultório, lá na comunidade, para atendermos, conversarmos você por algumas semanas, se necessário for, até você se livrar dessa sua angústia, ou ansiedade, Ansiedade. como se chama em psicologia e psicanálise. Mas como você sabe, quando eu digo angústia, é a palavra usada para ansiedade, tá É que bom? a pessoa, né, quando se fala angústia, ela já acha que é uma coisa Pesada, né? pesada. Né? O cérebro mesmo já diz: opa, peraí, caramba, você tá doida? Tá ficando maluco? Ah? Mas não é, é a própria situação do lugar onde você está, é a própria situação do momento. Uhum. Correto? É a própria situação do momento. Então, nós temos que sair disso. Não podemos permitir que algo nos paralise, É. principalmente de ir à casa de Deus. Uhum. Né? Principalmente. Aí você vai falar, mas está tão fácil, agora é só ligar a televisão. E eu vejo a minha igreja, né? Mas, gente, o contato, o estar junto, isso faz um bem Ao imenso cérebro. ao seu cérebro. Faz um bem imenso, faz uma diferença impressionante. Há uma coisa muito importante no ser humano. É importante os momentos que ele passa sozinho, É, é imperioso que às vezes nós tenhamos nossos claro, momentos a sós. lógico, Mas também, como seres sociais, é importantíssimo estejamos esse juntos. contato que nós tenhamos. É, Honestamente,
se eu não tivesse ela e não tivesse muito ocupado com as atividades da igreja, porque trabalhamos muito com preparação de lives, preparação de material, É. aulas que eu tenho que dar de psicanálise, o estudo bíblico que eu tenho que transmitir, isso me gerou uma coisa muito boa em O termos seu de cérebro atividade. ficou ativado o tempo todo. Como eu sou uma pessoa que preciso estar em contato com as pessoas, me acostumei, afinal de contas, nós trabalhamos no ministério há mais de 38 anos. É a nossa né? vida, É né? a nossa vida. E quando eu namorava ela, nós já éramos líderes de juventude, tínhamos contato com várias pessoas, líderes de grupos, de corais, de conjuntos. Depois fomos para o ministério, líderes de igrejas, de organizações, de pessoas, dando aula em seminários. Nosso cérebro tem necessidade de ter contato com as pessoas. Não somente nós, mas você aí que me ouve. Com Então, certeza. essa ausência disso, se acontecesse comigo, me atrapalharia bastante, né? Bastante. Ela, graças a Deus, ela foi bastante motivada pela ocupação com os netos. Esse período com os nossos netinhos em casa, a nossa filha em casa, nos motivou bastante ela estar ocupada, tadinha. Ela chegava às vezes noites que eu chegava em casa, ela estava cansada de trabalhar em casa, para você ter uma ideia, por Que causa também cansa. das tartarugas ninja lá de casa, As né? bênçãos. Nossos nestinhos são tartaruga ninja. Mas ao mesmo tempo eu quero falar com você que me ouve aqui você que está à noite, né? Nós estamos gravando pela manhã, mas você só vai nos ver à noite. Falar com você sobre perdas. Muita gente teve perdas. Demais conta, né? Embora ela tenha tido perda do neto, do sobrinho, desculpe, do sobrinho, mas o que, desculpa, tá? Não desmerecendo nossos parentes de modo algum. Algum, e nem outras ovelhas que se outras foram, ovelhas né? que se foram porque tivemos algumas perdas. Nossa, mas Deus. É muito fácil os pastores, os líderes falarem quando as perdas são distantes. Mas quando a perda é muito próxima, como ocorreu com Lucas, e a gente gostaria de falar com você sobre você que teve a perda de pessoas próximas e como você pode ajudar essas pessoas que tiveram perdas próximas. Especialmente nesse período de pandemia, que a gente não pode ter o contato do abraço e coisa e tal, precisamos muito. O que você, amor, você diria para algumas pessoas, do seu ponto de vista, como você trabalhou essa perda? Porque eu vi você chorando pela perda de Lucas, por causa da nossa amiga Rosa, a quem nós amamos muito, a nossa amiga durante muitos anos, a perda de nosso sobrinho que nós vimos crescer, participamos. Eu cuidei dele, né? Quando ele era bebê. Quando era bebê, né? Dele. Ele ficou um tempo conosco lá em casa. Foi eu quem fiz o casamento dele? Foi eu quem fiz o casamento dele. Foi o primeiro casamento dele, né? Foi nós quem fizemos o primeiro casamento dele, sítio. Ela entrou de charrete. Por acaso foi até no mesmo sítio que casou Toninho e Elisângela. Exatamente. É o casal que nós estamos hoje aqui na casa deles, aqui em Petrópolis. Eles casaram fala pra gente aqui, pro pessoal, como você considera lidar com isso, né? É algo muito difícil, não é coisa que você... pronto, trabalhei, acabou, pronto. É um gradativo, né? Mas nós que conhecemos o Senhor Jesus, e nós temos o Espírito Santo, que graças a Deus, essas pessoas que se foram, a gente sabe que vamos encontrar um dia, vamos estar juntos, glorificando mais ainda esse maravilhoso Jesus que morreu por nós, né? O Lucas, ele teve as últimas semanas junto conosco, nos ajudando nas lives, ele quem editava para a gente, ele ficou ali pertinho de nós, um tempo, né? É interessante como é que Deus fez. E de repente o Lucas se foi. Não tínhamos mais o Lucas. E ficar imaginando fazer uma live sem ele por perto, ainda dá uma certa... aflição, angústia a gente. Ainda dá. Mas eu
a gente tem que trabalhar isso como algo que tinha que acontecer. Porque nós sabemos, biblicamente, que nada nos acontece sem a permissão do Senhor. É difícil? Muito. Mas foi permitido por Deus. Tá? Quem lucrou foi o próprio Lucas, porque ele, para nós, os cristãos, o morrer é lucro. Tá? Então, ele quem lucrou. Nós estamos aqui ainda passando por essas dificuldades. Só não podemos permitir que esta dificuldade nos paralise. Uhum. Diga para nós, ah lá, se foi, cuidado que você vai. O que nós vamos fazer? Se é permissão do Senhor. Tá? Nós não sabemos que por tão pouco tempo. Meu sobrinho tinha 42, o Luquinhas estava com 29. Tá? Quem? O que a gente não tem como explicar. As coisas do Pai a gente não tem como explicar. Então nós temos que, mais uma vez eu digo, trabalhar a nossa mente. A mente tem que ser de Cristo. Uhum. Não é, gente? A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E a mente de Cristo nunca ia ficar dentro de casa. Quando se foi dito, pode sair. Vamos dizer, abriu o curral. Agora todo mundo sai, né? Todo mundo pode fazer. Aí algo na sua mente diz, não, não vai não, hein? Não sai não, hein? Cuidado, hein? Gente, não adianta você ter esse cuidado se algo de Deus não está planejado para você. Você tem que entender as coisas de Deus. Tem que compreender as coisas de Deus. E não permitir, mais uma vez eu digo, porque a mente é que controla todo um corpo. Ele pode ter 2, 3 metros. Mas quem comanda? A sua mente. Tá? Ela paralisando você mesmo vivo. Desculpa, amor. Você fica agregando ao que ela está dizendo, Joyce Meyer, uma pregadora muito influente. Sim, que eu gosto muito também. Gostamos muito. Joyce Meyer escreveu que a mente é o nosso campo de batalha. Exatamente. E né, gente? Todo mundo sabe disso. Que é o campo de batalha. Se ele está dizendo para você, não faça, não faça, não faça, e você sabe que você tem que seguir a sua vida, tem algo de errado. Então, se tem algo de errado, se não está ligado com o que a palavra diz, né? Não temas, eu sou contigo, diz a palavra, uhum. Né? Então, você tem que estar com essa palavra na sua mente. Não temas, eu sou contigo. Nosso Deus está conosco. Não importa o que vai acontecer. Uhum. O que vai acontecer não tem explicação. Nós só temos que viver o que a palavra diz, para que vivamos sem temor. Deixa eu aproveitar que ela falou sobre não sermos paralisados. Eu quero agora falar com as pessoas cuja perda foi de pessoas que não eram evangélicas, não tinham religião nenhuma ou coisa parecida, né? Também. E que possivelmente nós não sabemos para onde que elas foram. Desculpe eu usar essa expressão. Nós tivemos uma ovelha nossa, onde o marido se foi também, jovem, mas não foi por causa do Covid, foi, infelizmente, os médicos hoje em dia, especialmente no serviço público, eles não te atendem adequadamente. Em alguns casos, por exemplo, não há necessidade do paciente ser atendido, no caso de Covid, não há necessidade de entubá-lo, apenas medicá-lo com hidroxicloroquina, azitromicina e ele se tratar em casa. Ele tem uma crise de falta de ar. Pastor Tiago, pastor Naildo tiveram esse mesmo problema, mas foram tratados em casa. Tiveram uma fase crítica, mas como eles não foram entubados, então, minha opinião, eu acredito que eles conseguiram vencer por causa de não ter sido entubados, porque ao entubar, existem riscos sérios de bactérias infeccionar o pulmão da pessoa.
verdade. Uma das nossas ovelhas da comunidade perdeu o marido e a gente sente muito pela perda porque ele era um cara muito querido na comunidade onde ele morava, ali na Vila Operária. Você não tem ideia de como o marido de Márcia, o Júnior, era querido, um rapaz maravilhoso, um pai exemplar, entendeu, né? Um amigão na comunidade, não era envolvido com coisas erradas na comunidade, mas ele veio a óbito não por causa do Covid, mas por falta de cuidados médicos. E muitas das vezes temos perda de pessoas assim, que não estão envolvidas no Evangelho, e nós pressupomos que pelo fato delas não estarem no Evangelho, elas não vão para a presença do Senhor. Bom, também não podemos esclarecer para você, preciso dizer isso não quer dizer que porque uma pessoa faz boas obras, que ela vai para a glória, porque a Bíblia diz que pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas como lidar com perdas assim? Bom, é importante você ter certeza de que nessa vida as coisas acontecem sob permissão de Deus. Nem sempre Deus planeja aquela coisa. Por exemplo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nem todos estão sendo salvos por quê? É desejo de Deus, mas nem todos vão por quê? Porque depende da vontade das pessoas. Muitas mortes que acontecem são permitidas por Deus sem, contudo, ser o desejo de Deus. Sim, claro. Infelizmente, coisas acontecem na vida porque nós não nos cuidamos. O homem assume o controle de sua existência, ele acha que ele que manda na vida dele. É verdade. E, portanto, ele fica sujeito às escolhas que ele faz. Mas, olha, as pessoas que tiveram perdas sérias, pai, mãe, tio, amigos importantes, quero dizer uma coisa para você. A morte nunca é o fim. Para nós que perdemos algumas pessoas pela morte, precisamos encarar que aquelas pessoas partiram para uma viagem demorada. E que nós que estamos aqui, que ficamos, temos que dar continuidade aos projetos que aquelas pessoas deixaram para nós. Sim, porque as coisas acontecem conosco por causa de um propósito da vida. E o propósito da vida é que nós sejamos fortes. Morrer, infelizmente, é o destino de todos nós. Ninguém vai ficar para a raiz, né? Ninguém vai ficar para a eternidade sem morrer. Alguns, conforme diz a Bíblia, serão transformados. Mas esse fim, ser transformado ou morrer, esse é um fim inevitável, quero dizer nesse sentido. O fim dessa existência aqui, dessa matéria, ela é inevitável. Isso é certo. Ou sendo transformado ou vindo à sepultura. Mas o fato é que estamos vivendo nesse tempo com um propósito. Eu gosto muito da explicação de um americano, onde ele faz uma exposição muito linda, onde ele descreve a nossa vida como se fosse uma corda muito longa. E onde ele pega um pedaço da corda e ele diz, essa é a nossa existência. Nesta vida que estamos. E tudo que vamos viver é o que está depois da corda, é a nossa eternidade. E ele descreve que tudo que fizermos nesse período vai afetar toda a nossa eternidade. Isso que eu e ela estamos vivendo aqui, que você está vivendo aí, faz parte da preparação do que você vai viver na eternidade. Exatamente. Então a Bíblia usa um termo muito interessante, tudo quanto te vier à mão para fazer,
Faz-o conforme as suas forças. É muito importante que aquela pessoa que partiu, ela possa ter certeza na eternidade de que a partida dela não te paralisou. A perda de um ente querido, às vezes nos faz sofrer muito, mas ela não pode nos paralisar. Pode ser alguma. Que bom que nós podemos sentir a perda de alguém. É sinal de que eu e você sentimos amor pelas pessoas. Isso é um bom sinal para você. A perda de um filho, como a mãe que perdeu o Miguel em Recife, que caiu do 9º andar. Terrível para uma mãe perder um filho de 5 anos de idade, que é a idade que ele tinha. Dói muito. E é sinal de que aquela mãe amava. E as pessoas em torno daquele menino o amavam. Mas a perda não pode lhe paralisar. É como algumas pessoas, por exemplo, que nós acompanhamos nos jornais, nos noticiários, de que perderam um filho com bala perdida, assaltado, violência, acidente de carro, e que essas pessoas encontraram uma motivação. Qual a motivação? Meu filho foi injustiçado, mas eu não permitirei que outras mais pessoas sejam injustiçadas. E essas pessoas, de modo lindo, assumem a perda do filho como uma motivação para se tornar alguém que vai buscar justiça para outras pessoas. Eu tiro o chapéu para esses indivíduos que, motivados pela perda de um filho, de um marido, pela perda de um pai, tornam-se, vamos dizer assim, paladinos para trabalhar em prol da justiça de outras pessoas. Elas descobriram que a sua perda não é paralisante, muito pelo contrário. Ela é um impulso para que essa pessoa se torne útil à sociedade. Exato. Encare dessa maneira, que a perda do seu ente querido te motive para se tornar ainda melhor, se tornar ainda melhor para os que estão vivos. Porque às vezes, como alguns dizem, né? Perde alguém querido, mas não teve tempo e nem perdia tempo, ele pensa assim, em abraçar, em dizer eu te amo. Essa é a razão porque eu e ela aprendemos uma coisa muito importante. Nós desenvolvemos o hábito de dizer um para o outro que nos amamos, dizer para os nossos filhos que amamos. Eu não tenho medo de dizer para as minhas ovelhas, homem ou mulher, Também, que eu da as mesma amo. forma. Elas precisam ouvir da minha boca, da minha mensagem, dizendo eu te amo. Eu só espero que não interprete errado o meu dizer eu te amo. É sempre o dizer eu te amo de um pai, de um irmão, de um amigo. Com certeza. Né? De uma mãe, De uma de uma mãe, irmã, de uma amiga. Falamos para os nossos netos sempre, o neto, minha netinha, dizer para ela, o vovô te ama, né? Dizer para o meu filho, pai te ama, dizer para ela dizer para mim, ela vez por outra, ela diz, amor, você sabia que eu te amo? E ela não faz isso interessada noutra coisa, embora eu gostaria que tivesse. Ele às vezes sim, viu? Às vezes eu falo para ela, eu te amo, né? Estamos pensando noutra coisa da natureza masculina, né? Mas o eu te amo é tão bom quando ela me fala, amor, você sabe que eu te amo? É muito bom você ouvir de uma pessoa como assim, a esposa, o marido, né? Muito legal quando desinteressadamente um abraço vem. Verdade. E diz eu te amo. Eu posso beijar ela porque várias coisas, né? Primeiro, eu já estou com ela há tempos, né? Segundo, a gente tomou ivermectina. Tomamos ivermectina e estamos tomando ivermectina. Daqui a pouco vamos tomar mais 2 comprimidinhos de ivermectina para prevenir o Covid, né? Não é final, enfraquecê-lo, tá bom? Minimizar o ataque dele, tá bom? Tá. Gente, ó, isso vai passar. Com certeza, isso vai passar. Isso não é para a eternidade. Os médicos, nós estamos com vírus variados, né? Nós estamos nesse mundo, gente, a palavra diz
que nós sofreríamos, né? Íamos passar por essas aflições. Mas o nosso Jesus deixou bem cravado: não temas, eu venci o mundo. Uhum. Diz o nosso Jesus. Não esqueça que morre muito mais gente de câncer, E como? muito mais gente morre de AIDS. E todo dia. Todo dia. Todo dia. Morre Tá? muito mais gente de câncer, AIDS, de pneumonia. Você sabia que nesse início de ano, no ano passado, morreu mais gente de pneumonia do que de Covid? Pois é, exatamente. A tuberculose voltou. Tuberculose, matando pessoas. Tem crianças morrendo de sarampo. Infelizmente. Gente, mas não se fala mais nisso. Por quê? Porque a sua mente ela tem que estar cravada numa coisa só, que é para poder te paralisar. Então, o meio de comunicação sabe disso. Os meios de comunicação usaram todo meio possível para dizer para você: morra em casa. Exatamente. Sim, porque na verdade, embora dissesse para você ficar em casa, deixa eu só te avisar. Uma boa quantidade de gente não foi contaminada fora de casa. Foi contaminada dentro de casa. No Equador, por exemplo, morreram várias pessoas porque não levaram a sério o isolamento. O isolamento era um fato sério, mas não tomaram determinados cuidados, como proteger as pessoas com comorbidades. E muita gente morreu dentro de casa e não podia levar para o hospital porque os hospitais estavam lotados. Agora, eu não gostaria de terminar com coisas ruins, mas infelizmente tenho que te dizer que muitos serão presos por causa do covidão. Roubaram, aproveitaram-se. Eles pregaram o isolamento e disseram para você ficar em casa, enquanto eles iam roubar dinheiro dos hospitais que eles não construíam antes e nem construíram durante. Agora que eles terminaram de construir os hospitais, não precisa mais. Exato. Como disseram alguns repórteres, enquanto alguns hospitais particulares estão cheios de dívidas, porque os pacientes com medo de ir ao hospital para tratar de problemas cardíacos, tratar de problemas como câncer, tratamento, fazer exames, biópsia, ficaram em casa porque as biópsias caíram 90%. Todo mundo com medo. 90%. Né? Olha, eu estou falando por causa das estatísticas que eu estudo e vejo. Você já imaginou que se os governos tivessem adotado os vários hospitais particulares e pagassem a eles para usar suas UTIs ao invés de construir hospitais? Tudo por quê? Por que eles queriam construir hospitais? Imitando o modelo chinês. Só que a China não é modelo para nós. Com certeza. Porque a China é comunista. Não é modelo. A China, por exemplo, tem um modelo de governo ser diferente do nosso. As pessoas utilizaram a pandemia para criar problemas com o governo federal, criar problemas com os municípios. É verdade. Cidades que não tinham problema nenhum quebraram porque tiveram que bloquear, fechar, por conta da determinação do governador. Mas o presidente não podia dar determinações nos estados. Mas os governadores podiam determinar os municípios. E isso mexeu com a cabeça desses camaradas. Mexeu a tal ponto que eles se sentiram um Hitler na vida. Entendeu? Eles se sentiram um Hitler. Posso parar aqui a hora que eu quiser e só abro quando eu quiser. Entende, gente? Acabou causando direitos esse tipo de violados. Direitos violados nesse período, um problema seríssimo, compreendeu? E eu vou falar uma coisa para você. O nosso presidente tem a boca muito grande, fala muita coisa. E as palavras dele são, às vezes, não mede as consequências delas. Mas ele, nessa pandemia, não violou nenhum princípio democrático.
nenhum princípio democrático. Mas os governadores violaram princípios Todos democráticos, eles. direito de ir e vir. Todos Onde eles. que ir à praia propagaria isso? Exato. Uma pessoa na Né? praia, duas pessoas na praia, não havia necessidade de prender essa pessoa e humilhá-la, algemando Ridículo. ela diante de câmeras. Muito ridículo. Não havia necessidade. Não havia necessidade de como foi feito com uma família, uma senhora e a filha, onde os policiais meteram-nas dentro do camburão. É. Isso muito foi um triste. abuso de autoridade. Foi triste, infelizmente, né? Você acredita, amor, que estavam discutindo uma lei, um projeto de lei, Uhum. para Fa- proibir pessoas, proibir não, para Obrigar. obrigar pessoas a usarem máscara Dentro dentro de de casa. Ó, E se essa pessoa fosse denunciada pelo vizinho, a polícia podia entrar dentro da casa ó. e prender o sujeito por não usar máscara. Olha, eu, ela, nossos filhos iam ser presos. Pois Porque nós não usamos máscara dentro de casa. Eu estou dentro de casa, meu Deus. Mas como é que aqui a gente vai fazer? Aí o camarada, no trânsito, mata 3, 4 pessoas, paga uma fiança e sai. Para você ver. Você vê como é que as coisas não estão corretas? Que nós temos que prestar bem atenção? Algumas coisas estão erradas. Você veja, alguns indivíduos roubaram milhões de reais por conta dos roubos da Petrobras, do mensalão, e estão em liberdade. Exato. Entendeu? E algumas pessoas estão presas por conta de só ter falado contra A, B e C. É muito triste. Você observa que os indivíduos... Olha, recentemente tinha uma moça que tinha na mão dela, o quadro que ela pintou, ela tinha a cabeça do presidente da República cortada a cabeça dele. Nossa, que absurdo. Não aconteceu nada com essa moça. Que não Pois deveria acontecer. Eu não estou dizendo que tinha que acontecer com ela. Ela não tinha que ser presa por causa disso. Compreendeu, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, só um instante. Eu vou dizer uma coisa para você. Indivíduos foram presos porque falaram alguma coisa contra pessoas do Supremo Tribunal Federal. Então nós estamos vivendo num estado de exceção. E pessoas no passado fizeram coisas piores. Na casa, foram à casa de presidente do Supremo Tribunal Federal, fizeram coisas na casa dessa presidente do Supremo Tribunal. Pessoas declararam coisas terríveis contra o Supremo e não aconteceu nada. Mas agora, porque essas pessoas defendem o conservadorismo, elas estão presas. Ok? Tudo errado, né? Tudo muito errado. E se a gente for conversar sobre isso, nós vamos longe. Não vamos parar mais. E nosso trabalho aqui não é político, mas nós queremos convidar você a pensar sobre esses assuntos. Nós precisamos ser justos. Ok? Precisamos ser justos. Com certeza. E as pessoas precisam parar de polarizar as coisas e irmos para uma convergência e pensarmos. Esse tipo de coisa não é justo acontecer. Não era justo no passado acontecer que aqueles indivíduos que falaram coisas contra o Supremo Tribunal, não era justo que elas fossem presas. Elas tinham direito de opinar aquilo. Sim, claro. E elas tinham direito de opinar aquilo. Como também agora tem tem direito de opinar isso. Todos. Podem falar algumas besteiras, como falam contra o presidente, e não são presas. E podem falar contra a minha pessoa e não são presas. Desde que não nos calunie e não nos difame e não leve a acusação a perdas pessoais nossas, porque isso é dano moral, mas se isso não acontece, não há porquê a pessoa ser presa por causa disso, não é? É isso aí, amor.
Então, vamos terminando lá. aqui, né? Porque senão Acho que nós vamos acho que longe, nós né? fomos bem além do horário que nós temos que Temos, né? ficar, né? Gente, Mas esperamos nós que vocês tenham entendido da importância de que essa situação não te possa paralisar. Ok, gente? Nós estamos retornando aos cultos aos poucos, né? E nós precisamos disso. Necessitamos disso. Por que está voltando? Porque todos perceberam que estava causando problemas até mentais nas pessoas, entende? Então, gente, vamos abrir os olhos espirituais, porque o carnal vai te botar dentro de casa e você não vai sair mais. Abra os olhos espirituais, orando, se fortalecendo na palavra e vamos seguir em frente. Tem um desafio aqui, amor. Eu quero nesse programa desafiar você. As pessoas têm orado pelo presidente da República. É verdade. Mas olha, nós precisamos orar pelo Supremo Tribunal Federal. Eu uma vez pedi ao povo da comunidade e dei os 11 nomes dos membros do Supremo Tribunal Federal para orar. Devemos orar por eles. Continuar orando. Deus traga esclarecimento a eles, Deus dê a eles equilíbrio. Do mesmo modo, orar pelo Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, e pelo senador Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Sim. Precisamos orar por esses homens. E também orar pelo Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Então, temos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, pelo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pelo Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, e do mesmo modo orar pelo presidente da República. Amém. Então, oremos não só pelo presidente. A Bíblia diz que devemos orar por todos aqueles que estão em autoridade, em eminência, para que tenhamos uma vida sossegada. Amém. E que levantemos mãos santas. Amém. Por favor, o momento não é só de orar pelo presidente da República, porque ele está sendo injustiçado. Com certeza. Mas também tem que orar pelos membros do Supremo Tribunal Federal, porque o que andaram fazendo, soltar fogos na frente do Supremo Tribunal Federal, como também jogar tinta vermelha na calçada do Palácio da Alvorada, é errado. Soltar fogos em cima do Supremo Tribunal Federal também é errado. É uma instituição que eu não aprovo o que fizeram. Podemos fazer cerco e orar por eles. Olha, façam diferente. Cerquem o Supremo Tribunal Federal e orem por ele. Vão lá diante da Câmara, lá o prédio que nós chamamos lá, que é o Senado e a Câmara, tem o prédio deles lá. Parem na frente deles, estendam as mãos. Muito bonito ver algumas pessoas estendendo as mãos e orando pelo presidente da República. Que as nossas orações não sejam parciais. Eu desafio pastores, eu desafio líderes que estão em Brasília a ir para frente do STF e orar por eles. Orem por eles. Amém. Orem pelo Senado, orem pela Câmara de Vereadores. Não é? Esse é o momento mais importante que nós precisamos. Cheguem na Praça dos Três Poderes e direcione a mão para os três poderes. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Aqui, né, nós estamos de dia, mas nós desejamos a vocês uma boa noite. A paz do Senhor. E abençoe. Um abraço. Deus abençoe.